Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse um balanço de toda essa competição e os pontos positivos que a gente pode levar para o resto da temporada e também para 2026. Bom, desde o início a ideia era oferecer para os meninos uma competição profissional em paralelo com a competição da categoria, né? O principal, e talvez a sobrecarga, ela tenha acontecido em função da sequência de jogos. Fizemos, acho que 17 ou 18 jogos em 44 dias. Mesmo assim, a campanha, na minha opinião, foi uma boa campanha. O jogo de hoje poderíamos sim ter ido mais longe. O jogo se decidiu numa penalidade no segundo tempo. Jogamos um melhor segundo tempo do que o primeiro. Mas mesmo assim, fica para nós a ideia de oferecer a esses meninos, e eu já falei sobre isso algumas vezes, a crueldade da modalidade, a crueldade do futebol. Então eles estão experimentando tudo o que provavelmente vão experimentar nas carreiras deles. Então fica o ensinamento para os mais jovens, agradecimento aos profissionais que desceram e se entregaram no limite, que não vinham sendo aproveitados na equipe profissional e estavam aqui minutando conosco. Então, no balanço geral, acredito que há uma evolução dos meninos, há uma aceleração nessa evolução, porque é a geração 2007, então eles ainda são primeiro ano sub-20 e esperamos que a sequência eles possam amadurecer o mais rápido possível ainda e o clube continuando a oferecer esse tipo de desafio para eles. Pensando na partida hoje em específico, acho que talvez foi não sei se foi a primeira, mas foi a principal partida onde eles foram colocados a um clima hostil, que a torcida mais próxima, fazendo bastante barulho, e talvez o time sentiu um pouquinho no primeiro tempo, que foi ajustado para o segundo. Conforme a partida foi passando, parece que eles foram se acalmando e foram colocando o seu jogo. Você entende dessa forma também? O principal, que o primeiro tempo a gente estava sem força no corredor central, pela juventude deles, pela sequência de jogos, mas principalmente por isso. Eles estão vivenciando o que não haviam vivenciado antes. Já no segundo tempo, o ajuste foi em função disso. A gente ganhou força no corredor central e o meio corredor e o corredor lateral passaram a ser ocupados por especialistas, né? Então, tendo um atacante lá na posição como referência, ganhamos com isso, ganhamos em qualidade para poder chegar, criamos algumas boas oportunidades. Mas, como eu disse, você oferece para eles o desafio e o resultado você não controla. Agora, no meio de semana, a gente já tem um outro jogo da categoria sub-20, né, a Copa Sul. O que fazer para manter eles focados nesse alto nível depois de uma eliminação, num jogo difícil? Né? Focado eles vão estar porque é o jogo da categoria deles. O grande problema é a questão física, a sequência de jogos. As pessoas podem dizer, mas eles são jovens, mas não tem como jogar um jogo a cada 2,8 dias. Então, eles estão sofrendo pelo destreino, que você deixa de treinar, mas, como eu disse, é uma experiência que eles vão viver em equipes profissionais. Menos treino, mais jogos. Então, o estímulo está dado e esperamos que na quarta-feira eles estejam em boas condições para tentarmos a vaga e passar de fase na Copa Sul. Pensando agora para fechar, PC, 2026 a gente já inicia com Copinha, também paranaense, a gente ainda não sabe como o clube pretende utilizar os meninos, mas como tem que ser agora essa preparação para um 2026 que talvez seja um calendário ainda mais apertado com ainda mais jogos? Planejar bem, não sabemos ainda como será o plano estratégico do clube, mas oferecer treino de qualidade, que se aproximem dos jogos intensos, para que eles vivenciem. O principal agora é evolução, amadurecimento e vivenciar as experiências que o mundo futebol vai exigir deles. E com isso, eles podem aportar valor para o clube. E não existe outra maneira de mensurar aporte de valor que não por produtividade. Então é isso que nós queremos saber, mensurar quanto eles podem produzir para a equipe e para o clube, principalmente pela idade deles, que são extremamente jovens.
Também pensei mais uma questão, nos próximos semanas, provavelmente, ou daqui um mês e meio, também você vai receber alguns atletas 2008 que vão agregar a esse elenco. Então, essa experiência que os atletas, principalmente os atletas de 2007, tiveram nesse ano já, ainda não acabou, mas tudo que eles já vivenciaram, principalmente agora na taça, quanto isso serve de valor para que eles também possam ajudar, auxiliar os meninos que vão subir agora para a categoria sub-20. Esse é o processo. Eles, um pouco mais maduros, poder oferecer um pouco dessa experiência para os meninos do primeiro ano. Então, o que eles vivenciaram, eles podem debater e discutir com os meninos que nós vamos receber do sub-17. O principal, e o processo é esse, é que eles, em amadurecendo rapidamente, em função dos estímulos que eles receberam esse ano, possam dividir com os que estão chegando o que acontece realmente numa competição profissional e o nível de exigência que eles enfrentaram e vão enfrentar em suas carreiras.